Pergunta que eu quero fazer para você é: o que você gostaria que mudasse na sua vida? Existe alguma coisa na sua vida que precisa mudar? A maioria de nós admite que sim, que existe alguma coisa que precisa mudar na nossa vida. Todo mundo precisa mudar alguma coisa. Talvez você gostaria de ser menos ansioso, mais paciente, menos agitado, menos agressivo, menos gordo, menos magro. São muitas coisas que a gente gostaria de mudar na nossa vida. Só que nem sempre a gente consegue, não é verdade? Eu, por exemplo, falo em fazer dieta, mas é muito difícil para mim. No dia 1º de janeiro, que nessa mudança de ano, a gente fica cheio de ideias, cheio de planos, cheio de propostas para mudar. A gente promete várias coisas para outras pessoas e para a gente também. Esse ano eu prometi que eu ia fazer dieta. E aí no dia 1º de janeiro eu consegui passar a manhã inteira de dieta. Meu café da manhã foi uma banana. Aí ontem foi dia 2. Aí eu fui comer pão. E, meu Deus, eu tinha que ter comido outra banana. Mas já era. Nem sempre a gente consegue. Por que que é tão difícil mudar? Se a gente sabe que precisa mudar. Estou fazendo a brincadeira da dieta, mas o nosso assunto aqui é sério. A gente precisa mudar muitas coisas. Mas por que que mesmo quando a gente quer muito mudar, é tão difícil? Por que que é tão difícil mudar? Por que que é tão desafiador mudar para a maioria de nós? Muitas vezes a gente realmente quer mudar de verdade, mas a gente não consegue. Ou porque a gente não tem força suficiente, ou porque a gente não tem foco suficiente. A gente começa alguma coisa, mas a gente não termina. Quantos aqui decidiram que esse ano vão fazer academia? Eu espero que você consiga. Né? Quantas coisas a gente decide nessa época do ano. Mas como que a gente pode, de fato, começar a fazer mudanças na nossa vida? Como que a gente pode se tornar uma pessoa melhor? Ao longo desse mês, a gente vai trabalhar nesse tema falando do fruto do Espírito. Cada semana, a partir do próximo domingo, a gente vai pensar, né, com os pregadores que vão passar aqui, em um fruto do Espírito. Amor, paciência, paz, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Tudo isso a gente precisa para melhorar a nossa vida. Mas como que a gente consegue essas qualidades? Como que a gente consegue mudar as coisas que a gente precisa mudar na nossa vida? Como que a gente consegue tirar a nossa vida do ponto morto e passar a primeira e arrancar para seguir em frente, fazendo de fato as mudanças que a gente gostaria que acontecesse? Bom, primeiro a gente precisa entender que normalmente as mudanças não acontecem instantaneamente. As mudanças não acontecem de um dia para o outro. As mudanças acontecem aos poucos. É um processo. Deus utiliza um processo para mudar a nossa vida. E o que eu quero te passar nessa manhã é que nesse processo de Deus para a nossa transformação, existe uma parceria que precisa funcionar para que a mudança aconteça. Por que muitas vezes a gente se propõe a mudar e não consegue? Porque a gente nem sempre faz a parceria certa. A parceria que existe, precisa acontecer para que haja mudança na nossa vida, é entre nós e Deus. Se eu não tiver uma parceria com Deus, a mudança na minha vida não vai acontecer. A Bíblia fala em Filipenses 2, se você puder abrir a sua Bíblia em Filipenses 2, capítulo 12, versículo 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Nesses versículos, Paulo confirma para nós essa parceria que existe entre nós e Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Presta atenção numa coisa. Essa mensagem, existem vários textos bíblicos nela. Nós não vamos abrir todos juntos. Então, se você quiser anotar e quiser guardar o máximo de informações, pega uma caneta, pega um papel aí perto de você e vai anotando os versículos que eu vou falar, porque o nosso objetivo aqui
nessa mensagem é te apresentar muitos versículos bíblicos para que você tenha uma visão do que Deus deseja para a sua mudança, certo? Então esse inicial nós vamos ler juntos, mas a partir daqui você pode anotar, porque eu não vou dar tempo para você procurar na sua Bíblia, para você abrir todos, e aí você pode conferir depois em casa. Filipenses 2, de 12 a 13, Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu quero destacar nesses versículos com você é o seguinte: Paulo está dando uma ordem aqui. Ele diz: ponham em ação a salvação de vocês. O que Paulo quer dizer aqui é que não basta que eu e você sejamos salvos. Nós precisamos colocar em prática a nossa salvação. Ou seja, nós precisamos agir como pessoas salvas. Nós precisamos ter atitudes de quem tem a salvação. Então ele está dando uma ordem: você é salvo, se comporte como tal, exercite a sua salvação, pratique a sua salvação, cultive a sua salvação. Essa é a nossa parte. Aí ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Aqui entra a parte de Deus. A minha parte é colocar em prática a minha salvação. Aplicar, viver como quem é salvo. A parte de Deus é me fazer querer isso. A parte de Deus é me dar força para conseguir exercitar e praticar, colocar em ação a minha salvação. Então a gente vê aqui nesse texto, Paulo nos dando uma dica. Se eu quiser exercitar a minha salvação, se eu quiser viver como uma pessoa salva, eu preciso de uma parceria. A minha parte e a parte de Deus. Eu preciso fazer uma parte e Deus faz a outra parte. Hoje de manhã, a gente vai conversar sobre a parte de Deus na nossa transformação. Qual é a parte de Deus? Aqui diz que Deus, Ele faz a gente querer. Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá as condições para que nós mudemos. E a gente vai ver à noite qual é a nossa parte. O que a gente precisa fazer para colocar em prática a nossa salvação e de fato mudar algumas coisas na nossa vida. Então vamos lá, qual é a parte de Deus na transformação da minha vida? Qual é a parte dele? O que Deus faz? O que Deus deseja fazer para que eu e você mudemos? Para que aquela pergunta que eu coloquei no início, o que você gostaria que mudasse na sua vida? Você pensou, gostaria de ser assim, ou de deixar de ser assim. Eu gostaria de fazer isso, ou de deixar de fazer isso. Como que eu posso conseguir? Primeiro passo é deixando Deus fazer a parte dele. E qual é a parte de Deus? Bom, primeiro eu preciso entender que é vontade de Deus que eu mude. Deus deseja que eu mude. Ele quer operar em mim para que eu seja o que Ele deseja. Deus utiliza pelo menos 3 ferramentas para que a mudança aconteça na minha vida. A primeira ferramenta de Deus para que eu mude é a sua palavra, é a Bíblia. A primeira coisa que Deus usa para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, é a palavra dele, é a Bíblia. Não é possível mudar sem a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A Bíblia nos ensina coisas, nos ensina o que devemos fazer. Para a repreensão, a Bíblia traz palavras que nos repreende, que nos corrige, que endireita o nosso caminho. Para correção,
Então Deus repreende, ele diz, você está errado, e ele corrige, ele diz, faz o certo. Para a instrução na justiça, Deus nos instrui através da palavra para que andemos em justiça. Agora, por que que a Bíblia é usada por Deus? Para me ensinar, para me repreender, para me corrigir e para me instruir na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso quer dizer que a Bíblia tem para mim toda a direção que eu preciso para mudar a minha vida. Todos vocês concordaram comigo no início que precisamos mudar alguma coisa. Todos nós podemos ser melhores do que somos. E a Bíblia é a primeira ferramenta que Deus usa para nos ajudar a mudar. A Bíblia tem o poder para mudar a minha vida. A Bíblia tem o poder para mudar a sua vida. Não é possível mudar sem a palavra de Deus. Quer ver uma ilustração? Tem uma história que fala de um canibal. Vocês sabem o que é um canibal? Canibal é um cara que come gente. É uma pessoa que se alimenta de gente. Mata pessoas para se alimentar. A gente come frango, a gente come carne de porco, a gente come peixe. O canibal gosta de carne fresca de gente. Né? E tem uma história que conta de um índio canibal lá nas ilhas dos mares do sul. Longe, né? Bem longe, graças a Deus. Né? Mas graças a Deus que esse índio foi convertido à palavra de Deus. E um antropólogo estava nessas ilhas e viu um caldeirão muito grande. E esse índio canibal, sentado perto do caldeirão, imagina a cena, lendo a Bíblia. E esse antropólogo se aproximou daquele índio canibal e disse para ele o seguinte: o que você está lendo? E aquele índio disse: eu estou lendo a Bíblia. E o antropólogo disse para ele assim: esse livro é muito ultrapassado. Só pessoas fracas acreditam no que está aí. Você não deveria perder o seu tempo lendo isso. Que perigo que ele fez, né? Aquele índio canibal se levantou lentamente, olhou aquele antropólogo de cima a baixo e disse para ele assim: Senhor, é graças a esse livro que o Senhor não está dentro daquele caldeirão. Aquele homem perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? É graças a esse livro que o Senhor não está dentro daquele caldeirão. A palavra de Deus mudou a vida de um canibal. Mudou a vida de um homem que gostava de comer homens, que gostava de comer seres humanos. A palavra de Deus mudou a vida dele e o apetite dele. A palavra de Deus pode modificar a minha vida e a sua vida também. Caso você deseje ver alguma mudança acontecendo na sua vida, você precisa considerar seriamente a possibilidade de conhecer a palavra de Deus. Deus usa a Bíblia para nos libertar. Deus usa a Bíblia para curar as nossas emoções. Deus usa a Bíblia para curar a nossa alma e para transformar nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus veio ao mundo para nos dar vida em abundância. Você tem uma vida em abundância? Você tem uma vida plena de verdade? Nós realmente estamos desfrutando da vida em abundância que a palavra de Deus diz que nós podemos ter? João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Você é liberto, eu sou liberta. Ou será que eu estou vivendo escravizado ainda a algum tipo de pecado, algum tipo de mau hábito, algum tipo de defeito do qual não consigo me livrar? A Bíblia diz que Deus veio para dar vida em abundância. A Bíblia diz que se eu conhecer a verdade vai me libertar. Nós vivemos muitas vezes sem desfrutar da libertação e da vida plena que Deus dá.
porque nós negligenciamos a palavra e o que a palavra diz. Eu conheço muitas pessoas que estão à procura de cura e libertação, mas não conseguem. Participam de seminários, de encontros de fim de semana e saem de lá se sentindo pessoas novas, transformadas, mas aí chega segunda, chega terça, chega quarta, passa uma semana, passa um mês e volta tudo de novo. Onde está a verdade de Deus que diz que Jesus veio dar vida em abundância? Onde está a palavra de Deus que diz que se eu conhecer a verdade vai me libertar? A verdade de Deus me liberta dos vícios. A palavra de Deus me liberta dos meus maus hábitos. A palavra de Deus me liberta do pecado que existe na minha vida. Mas para eu ser liberto, existe uma condição. Conhecereis a verdade. Eu só vou ser liberto se eu me dedicar a essa palavra. Eu só vou ser liberto se eu me dedicar a conhecer o que está escrito nessa palavra. Deus usa a Bíblia para transformar a minha vida. Deus usa a Bíblia para me dar vida abundante. Deus usa a Bíblia para me libertar e para me ajudar a viver de acordo com a vontade dEle. Mas se eu não abrir a Bíblia, ler o que está escrito nela, meditar no que está escrito nela, pensar nela dia e noite, como Davi disse várias vezes nos Salmos, não vai acontecer nenhuma mudança na minha vida. Primeira ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida é a palavra de Deus. Como é que eu quero ser liberto se eu sou um cristão e eu não honro o meu pai e a minha mãe? A Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe para eu ser bem-sucedido. Qual é o segredo para ser bem-sucedido? O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra e para que te vá bem. Você quer ter vida longa e uma vida abençoada? Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Não importa a idade que você tenha, não importa quantos anos você tenha. E honrar é muito mais do que tratar bem. É ser grato, é pedir perdão pelas vezes que você magoou, que você maltratou. É se corrigir. Você não vai ter vida longa e vida abundante se você não honrar pai e mãe. A Bíblia traz uma lista de mandamentos dos quais a gente deve seguir. A Bíblia diz que a esposa precisa honrar o marido, diz que o filho deve honrar o pai e a mãe, que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Como que nós vamos ser abençoados? Como que nós vamos ser libertos? Como que nós vamos viver uma vida em abundância se nós não obedecermos a esses princípios? E como que eu posso obedecer a esses princípios se eu não ler, se eu não conhecer, se eu não souber o que está escrito aqui? A primeira ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida, para me convencer de que eu estou errado, é a palavra de Deus. Meu desafio para você nessa manhã é que esse ano que está começando agora seja uma nova oportunidade para você rever o seu tempo diário de devocional, o seu tempo diário com Deus, o seu tempo de leitura bíblica diária, o seu tempo diário de oração, para que você possa separar um tempo para meditar em um versículo da Bíblia por dia. Mas que aquele versículo seja aplicado no seu coração, seja aplicado na sua vida, para que você possa viver aquele dia pensando naquele versículo e fazendo o que ele diz que você deve fazer. Primeira ferramenta que Deus usa no processo da minha transformação é a palavra. Quando você pensa na pergunta que eu fiz no início, o que eu gostaria que mudasse na minha vida? Você precisa pensar, isso está de acordo com a palavra? Isso está de acordo com o que a Bíblia diz? Quando a gente pensa em mudança, é porque tem alguma coisa errada na nossa vida. E se tem alguma coisa errada, e essa coisa está contrária à palavra de Deus, isso significa que é pecado. Então Deus usa a palavra de Deus para nos confrontar, nos fazer olhar para nós mesmos e consertarmos os nossos erros.
Deus usa a palavra de Deus para transformar a sua vida. Primeira ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida, qual é? A primeira ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida é: ame a palavra, medite na palavra, pratique a palavra. Não viva sem a palavra. Segunda ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele é Deus. E muitas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes nós negligenciamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, quando eu entregar minha vida totalmente ao Senhor e me colocar à disposição de Deus e deixar o Espírito Santo tocar em mim, Ele vai me dar poder. E Ele vai me orientar para que eu possa mudar, para que eu possa fazer ajustes, para que eu possa fazer mudanças na minha vida. A Bíblia diz em João 16:8, que quando Ele vier, que é o Espírito, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o papel do Espírito Santo na minha vida? O papel do Espírito Santo na minha vida é me convencer do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus me mostra que honrar pai e mãe é pecado. Mas quem me convence de que isso é pecado é o Espírito Santo de Deus. É Ele que fala ao meu coração: você está errado, você está fazendo isso, você mentiu, mentir é errado. É Ele que toca no meu coração e me convence do pecado que eu cometo. É Ele que me incomoda e faz eu pensar assim: isso que eu estou fazendo é pecado, está errado. A Bíblia diz que não é isso que eu devo fazer. É Ele que toca no meu coração e me convence para que eu possa mudar de atitude. Agora, é muito perigoso quando a gente sabe que está fazendo uma coisa errada e não se sente mais incomodado com isso. Você fez uma coisa errada hoje e você se sentiu mal por aquilo. Aí amanhã você faz errado de novo, você se sente mal por aquilo. E você faz uma coisa errada por uma semana, por duas, por um mês. E quando você menos perceber, você já não está mais se sentindo incomodado com aquele pecado. Porque 1, 2, 3, 10, 20 vezes o Espírito Santo te incomodou e te fez pensar: isso está errado. A palavra diz que isso está errado. Só que aí você continua fazendo e você vai se tornando insensível ao toque do Senhor. E você se acostuma ao pecado. E o pecado não te incomoda mais. É o Espírito Santo que nos incomoda quando erramos. É Ele que nos toca quando nós erramos e nos convence: eu preciso mudar. Então Deus usa a palavra, mas Ele usa o seu Espírito para nos convencer de que a palavra é verdadeira, para nos convencer de que devemos obedecer o que a palavra diz. A Bíblia diz também em Romanos 8:9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você rejeitar o toque do Espírito Santo incomodando você sobre o seu pecado, se eu rejeitar o toque do Espírito Santo me incomodando sobre o meu pecado, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais sentir Deus. E o texto diz que se alguém não tem o Espírito de Deus perto, não pertence a Cristo. E o texto diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Você é salvo, você é cristão, você é um homem, uma mulher de Deus. Você não está mais sob o domínio da carne, você está sob o domínio do Espírito. Isso é o que a Bíblia diz. Acredite nisso. Tome posse disso. Quando o pecado bater na sua porta, você diz: eu pertenço a Deus. Eu não estou mais sob o domínio da carne, eu estou sob o domínio do Espírito. E Deus vai te dar poder, vai te dar força para você vencer e para você mudar e para você dizer não ao que não agrada a Ele. O principal propósito de Deus para mim e para você é fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Esse é o maior desafio que nós temos.
sermos mais parecidos com Jesus. E é o Espírito Santo que utiliza a palavra para nos convencer a mudar e para nos ajudar a sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Agora, como que Jesus é? A gente está focando em fruto do Espírito, né, nesse mês. A vida de Jesus foi a prova viva do fruto do Espírito. A vida de Jesus foi a manifestação do fruto do Espírito na terra. Então, como que eu posso ser como Jesus? Buscando as qualidades do fruto do Espírito, buscando viver em amor como Cristo viveu, buscando ter alegria como Cristo teve, buscando paz nos momentos de dificuldade como Cristo buscou, buscando a amabilidade, ser amável com as pessoas, fidelidade em tudo que eu faço, ao meu dízimo, às minhas ofertas, ao meu serviço à obra de Deus, ao meu cônjuge, aos meus filhos, à minha igreja, ao meu trabalho, ser fiel em tudo que eu faço, ser manso, mesmo quando a ira vem, e ter domínio próprio. Jesus era assim. E quem me ajuda a ser assim é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais perto eu tiver dessa palavra, quanto mais aberto eu tiver para a voz do Senhor, mais parecido com Cristo eu vou ser. Então, primeira ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida, a palavra. Qual é a segunda ferramenta que Deus usa para transformar a minha vida? O Espírito Santo. Então, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito Santo e, por último, Deus usa as circunstâncias para mudar a minha vida. Quero deixar bem claro uma coisa para você. O plano A de Deus para minha transformação, para que eu mude, é a Bíblia e o Espírito. O plano A de Deus é que eu esteja sensível ao Espírito Santo, que vai me convencer da palavra, que vai me convencer do pecado, para que através da minha leitura bíblica, para que através da minha meditação na palavra de Deus, eu seja convencido pelo Espírito Santo do que é certo e do que é errado, e que eu faça mudanças na minha vida. Mas nem todo mundo muda tão fácil assim. Nem todo mundo está sensível o suficiente para mudar lendo a palavra de Deus, sendo tocado pelo Espírito Santo. E por conta dessa obstinação do nosso coração, muitas vezes da nossa rebeldia, ou do nosso orgulho, muitas vezes Deus precisa usar o plano B, que são as circunstâncias. Se eu não mudo porque a palavra diz que eu preciso mudar, se eu não mudo quando eu me convenço de que as minhas atitudes são pecado diante de Deus, Deus vai usar o plano B. Deus vai usar as circunstâncias para me convencer de que eu preciso mudar. E quando eu falo de circunstâncias, eu falo de problemas, eu falo de sofrimento, eu falo muitas vezes de vergonha, de estresse, de dificuldade, de tensão. Deus não quer isso. Deus quer usar a sua palavra e o seu espírito, mas se eu não mudar, Deus vai permitir que circunstâncias difíceis me cerquem, para que a minha ficha caia, para que eu me sinta mal, para que eu passe por umas situações dolorosas, para eu perceber que eu preciso mudar, para eu perceber que eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu ouvi uma pessoa falando essa semana que fez uma decisão dessas que eu disse no início: eu vou fazer academia. E essa pessoa disse que começou a fazer e foi fazendo, foi alguns meses, e já estava sentindo prazer naquilo, mas aí as tarefas, a correria, fez com que essa pessoa se afastasse da academia. E há meses ele não vai lá. E aí ele falou assim, que já até pensou em um momento que ele vai passar mal, que ele vai parar no médico, e que o médico vai falar assim, ó, você está com pressão alta agora, você está com problema cardíaco, alguma coisa assim, e você é obrigado a fazer atividade física. E aí ele vai fazer. Sabia que a gente é assim, às vezes? A gente quer, às vezes, passar por um momento difícil, chegar no limite, para a gente fazer ajustes, para a gente fazer mudanças. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações dolorosas, para que a nossa ficha caia e para a gente pensar assim, está errado. A Bíblia diz que não devo viver desse jeito. Eu preciso mudar. Só que Deus é tão bom
tão bom, que até circunstâncias difíceis que Ele permite que aconteçam na nossa vida, Ele usa para o nosso bem. Ele usa para o nosso crescimento. Ele usa para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. E aí Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente às vezes lê esse versículo e não presta muita atenção no que ele está falando. Você vê uma pessoa sua, uma pessoa conhecida, um irmão da igreja, alguém passando por uma luta muito grande. Aí você fala assim: não, irmão, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que às vezes a gente esquece de perguntar ou de pensar assim: será que eu amo a Deus? Será que meu irmão que está passando por essa luta ama a Deus? Porque existe uma condição. Eu só vou ver todas as coisas cooperarem para o meu bem se eu amar a Deus. E amar a Deus significa colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Significa enxergar Deus no meio da minha tribulação. Significa incluir Deus nos planos da minha vida. Significa obedecer. Quem ama, obedece. Eu sempre falo isso com a minha filha. Tem uma música que ela ouve do DVD do Diante do Trono que fala: obedecer é mais que importante, é prova de amor. E aí eu canto isso para ela. Falo: filha, quem ama, obedece. Isso é bíblico. Quem ama, obedece. Então, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu amo. Se eu amo, eu obedeço. E se eu obedeço, todas as coisas que eu passo vão contribuir para o meu bem. Mas muitas vezes, nós mesmos atraímos problemas para nós. Não é verdade? Por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de discernimento espiritual, por falta de sabedoria, por decisões erradas, nós mesmos atraímos problemas para a nossa vida. Nós mesmos atraímos problemas para a nossa vida. Outras vezes, nós sofremos por causa do que outras pessoas fazem de errado. Mas existem momentos em que nós sofremos parecido com o que Jó sofreu. Nós sofremos porque o inimigo vem tocar em nós com a permissão de Deus para chamar a nossa atenção, para que a gente faça ajustes, para que a gente mude, para que a gente tome decisões. E Deus, Ele é especialista. Não importa a fonte do seu problema. Não importa se foi você que pegou com as suas mãos pelas suas decisões erradas, pelo seu pecado. Não importa se foi alguém que você ama que está te fazendo sofrer. Não importa se é o diabo que veio tocar em você. Deus, Ele é especialista. Meu Deus, é a minha filha, filha de ministro. Deus é especialista em pegar todas as circunstâncias e transformar em bênção. Deus é especialista em pegar toda maldição e transformar em bênção. Amém? Mas Ele faz isso com aqueles que o amam. Ele faz isso com aqueles que obedecem. Isso é tão verdadeiro que a Bíblia diz em Provérbios 20, 30. Provérbios 20, 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Olha só, os golpes e ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Os açoites limpam as profundezas do ser. Esse versículo está falando, quando nós sofremos, nós somos purificados. Quando nós sofremos, Deus limpa nosso coração. Mas nós somos transformados e limpos quando sofremos? Somos. Mas se a gente aproveitar a circunstância para glorificar a Deus. Talvez você tenha experimentado esse versículo na sua pele. Talvez você tenha experimentado golpes, açoites, ou seja, problemas, para ver mudanças acontecendo na sua vida. Talvez você só tenha se aproximado de Deus porque você teve uma grande perda, porque você teve uma grande decepção. Em outras palavras, se eu não mudar, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que mudar, e o Espírito Santo me convence que eu tenho que mudar, Deus vai permitir que eu sofra
para que eu mude. Rick Warren, que foi o autor desse livro, que está sendo baseado nas nossas mensagens, ele conta que ele tinha um sapato preto que ele gostava muito. Você tem algum sapato que você gosta muito? Ele tinha um sapato que ele gostava muito. E ele usava esse sapato praticamente todos os dias. Só que o sapato já estava tão velho que tinha alguns furos nele. E aí ele tomou uma decisão: vou continuar usando, porque ele é muito confortável. Quando chegar na igreja eu não vou cruzar a perna, porque aí o irmão do lado não vai ver os furos do sapato. Eu fiz isso uma vez quando uma sandália minha arrebentou no retiro de casais, no meio da cerimônia de renovação de votos. O Lante passou um durex nela assim e eu não podia dobrar a perna. E aí ele tomou essa decisão: não vou cruzar minha perna, porque aí ninguém vai ver o furo. E vou continuar usando sapato. Ele diz que choveu por uma semana na cidade dele. Todo dia chovia. E ele usando o sapato furado. Depois de 4 dias de pé molhado, meia ensopada, ele pensou assim: preciso comprar um sapato novo. Precisou de 4 dias de chuva para ele ficar com as meias ensopadas, com o pé molhado, para ele reconhecer que aquele sapato não estava mais sendo bom para ele. Essa história mostra para nós uma verdade muito interessante. O primeiro passo para a mudança de vida é o desconforto. Se eu não estiver desconfortável com o meu pecado, se o meu pecado não me causar incômodo, eu não vou mudar. A gente sabe que pecar é gostoso, não é? Meu Deus, falei isso alto. Vou repetir alto. Pecar é bom. Se não fosse, a gente não pecaria. Se não fosse, nós não cederíamos. Só que o pecado é bom no começo, mas depois ele é amargo. Depois ele faz mal para a gente. Se o meu pecado não me incomodar, eu não mudo. Então, por isso que Deus, às vezes, nos coloca em circunstâncias em que a gente se sente incomodado, como 4 dias de chuva com sapato molhado, para que a gente pense assim: meu Deus, não dá certo, eu preciso trocar de sapato. Não dá certo, eu preciso trocar de atitude. Por que nós somos tão complicados? Por que nós somos tão difíceis? Por que a gente precisa passar aperto para a gente entender que a Bíblia diz, através do Espírito Santo, o que é certo e o que é errado, e que eu preciso apenas obedecer? Por que eu preciso que Deus permita situações difíceis na minha vida para que eu possa mudar? Mas é assim que Deus faz. Qual é a primeira ferramenta que Deus usa para mudar a minha vida? A palavra. Qual é a segunda ferramenta que Deus usa para mudar a minha vida? O Espírito Santo. Qual é a terceira ferramenta, que é o plano B de Deus? Circunstâncias. Deus usa a sua palavra, Deus usa o Espírito Santo, Deus usa as circunstâncias. Deus deseja que nós sejamos sensíveis ao que a palavra diz, para que ela nos convença do nosso erro. Deus deseja que estejamos sensíveis ao Espírito Santo para a gente mudar. Mas quando isso não acontece, Ele deixa a gente sofrer, para que a gente possa se sentir incomodado, desconfortável, para que a gente possa mudar de opinião. Aí eu volto à mesma pergunta que eu fiz no início dessa mensagem. O que você gostaria que mudasse em você? O que você gostaria que mudasse na sua vida? Que atitude, que comportamento, que situação você gostaria que mudasse? O que você gostaria de ser ou de deixar de ser? O que a Bíblia fala sobre esse meu pecado? O que a Bíblia diz sobre esse meu comportamento? O que a Bíblia diz sobre essa minha atitude? Conheça a palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Para que você possa descobrir os caminhos de Deus para a sua vida. E o poder de Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo,
vai ajudar você a mudar. Chega de promessas não cumpridas. Vamos começar o ano diferente. Não nos baseando em nós mesmos, na nossa força de vontade, mas no que a palavra de Deus diz. Vamos obedecer essa palavra e nós vamos viver a vida abundante. Vamos obedecer essa palavra e nós vamos ter libertação para a nossa vida. Para que através dessa libertação a gente possa viver a vida abundante que Deus promete. A palavra de Deus está à nossa disposição. O Espírito Santo está à nossa disposição. Talvez alguns aqui estejam no meio de uma situação difícil. Abra os seus olhos. Para que o Senhor possa transformar você do jeito certo. De acordo com o plano dele para a sua vida. Vamos orar sobre isso? Eu queria que essa oração fosse muito prática para a sua vida. Eu queria que você pensasse nessa pergunta que eu fiz, de novo. O que precisa mudar em mim? Ou o que precisa mudar na minha vida? E agora você vai dizer isso para Deus. Deus, na minha vida precisa mudar isso. Ou Deus, eu preciso mudar nisso. E eu vou te dar alguns segundos, enquanto o irmão toca o teclado, para que você possa fazer a sua oração, abrindo o seu coração para Deus, dizendo para Deus, Deus, eu preciso mudar aqui. E depois eu vou orar para que Deus use a palavra dele, o Espírito dele, as circunstâncias, para te ajudar a mudar. Fale com o Senhor, abra o seu coração para o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deseja transformar a nossa vida. E o Senhor colocou à nossa disposição a Tua palavra, que nos ensina o caminho certo. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo para nos convencer de que a Tua palavra é verdadeira, para nos incomodar diante dos nossos erros. Como nós precisamos melhorar, Senhor. Como nós precisamos mudar, Jesus. Quantas vezes nós já tentamos, Senhor, ser melhores do que somos, mas por algum motivo no meio do caminho nós desistimos e voltamos a ser o que éramos. Primeiro queremos te pedir perdão, Deus. E queremos pedir que o Senhor faça em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Transforma a nossa vida, Senhor. Muda o nosso coração. Nos ajuda a reconhecer, Deus, onde precisamos mudar. Nos ajuda, Deus, a entender o que a Tua palavra diz a respeito dessas mudanças. E nos ajuda, Deus, a começar de novo hoje, por favor. Em nome de Jesus. Amém.